Bora? Vamos começar? Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Alô, eu trabalho no hospital, não tem dispensa não. Pois é, algumas atividades não vão ser dispensadas. Lídia, vamos que vamos, bora! Ó, então primeiro eu preciso começar dando os recadinhos. Eu quero agradecer aos guardiões do chat. A Aline Kitnet, minha querida, os outros que eu não vi aí ainda, a Cristine, o Luciano, a Fabi, Débora Evelyn, gratidão aos moderadores do chat, os guardiões que barram todo o ruído da Matrix para que a gente possa ter uma live tranquila, cheia de energia, frequência lá em cima. Gratidão, meus queridos. E toda vez, né, eu tenho que falar da tal da frequência, porque eu não sei se você sabe, se você está chegando aqui agora, a gente para sair deste hospício tem que estar com uma frequência acima de 500 Hz. Por quê? Porque você já trabalhou todas as outras para trás, né? Desapego, medo, culpa, raiva, rancor, a vergonha. Vergonha está em torno de 20 Hz. É muito baixo, não é mesmo? E aí, depois que você trabalhou tudo isso, acima de 500 Hz, é amor, alegria, cocriação. Sim. Então, se você tiver algum BO para resolver com alguém aqui nessa vidinha, já resolva, perdoe, deixe para lá, entendeu? Você tem que conviver com essas pessoas tóxicas? Não. Não precisa. Ah, mas o meu marido, então. Essa pessoa, ela soma com você ou ela te puxa para baixo? Aí é que você tem que ver, né? Gael, um beijo, meu querido, gratidão. Entende? É você que tem que analisar. Muitas pessoas falam assim, ai, minha cruz. Que cruz é essa? Ninguém tem cruz, não. Todo mundo é livre. Exatamente isso, certo? O que mais? Então, se a gente está falando de frequência, a gente tem que falar de alimentação, porque sim, a alimentação influencia muito e traz ruído para o seu corpo, para a sua biologia. Isso impede que você tenha conexão com o alto. Ah, exatamente isso. Embaça a sua glândula pineal. E não sou eu que estou falando. Quem fala isso é um dos maiores especialistas em glândula pineal do planeta. Dr. Sérgio Felipe, ele mesmo. Gratidão, Nice, um beijo, Gael, gratidão. Tudo bem? Então, alimentação limpa. O que a gente não pode comer de jeito nenhum? Embutido. Alimentos ultraprocessados, miojo, bolacha, o biscoito recheado. O que mais? Salsicha, linguiça, mortadela, hambúrguer, nuggets. Joga isso tudo fora. Isso não é alimento que traz alimento para sua alma, para suas células. Joga tudo isso fora. Ah, mas eu não vou poder comer uma pizza de vez em quando? Bem de vez em quando, claro que pode. Um chocolate, bem de vez em quando, claro que pode. Sabe por que você não pode comer esse tipo de alimentos? Porque inflama o seu corpo. E se inflama o seu corpo, te causa mente nebulosa. Por isso que você fica com a mente acelerada, você não consegue meditar. Isso desencadeia certas doenças, diabetes e outras coisas mais. Outra coisa, quem consome carne ainda tem um grande problema na carne do Brasil. Ela está entupida de antibiótico na carne animal. Gratidão, Luísio. E o que acontece com o seu intestino? Destrói o seu intestino, a sua imunidade. E aí qualquer purpurina, qualquer gripezinha que aproximar de você, bum! É isso que acontece. E outras coisas mais, né? Vai uma cascata de coisas atrás. Você pode desenvolver uma doença autoimune, porque o seu intestino é o seu segundo cérebro. Eu costumo falar até que ele pode ser o primeiro, porque ele que manda as regras, ele que manda a conexão primeiro lá para o seu cérebro. E se o seu intestino estiver bagunçado, ai, o seu cérebro também vai ficar, com certeza. Então, já que a gente alimentou direitinho, o que mais? Hidratar. Não é para esperar sentir sede. Sentiu sede, o seu sistema está dando um alerta de desidratação. O que mais? Meditar. Muito importante silenciar os pensamentos. E você vai silenciar para sempre? Não. Você vai continuar ainda pensando no boleto. Gratidão, Luísio. Vai continuar pensando no boleto, no menino que tem que buscar na creche, no seu compromisso da semana que vem. Mas você tem que ir treinando. Eu treinei nos últimos 2 anos direto fazendo meditação, que agora, quando eu sento em posição, eu já entro em flow. É simples e você não precisa de nenhum artifício fora. A sua tecnologia biológica é incrível. Esse corpo que nós temos, gratidão. E nós não sabemos usar ele da forma correta.
Entende? A meditação é uma prática que tem que ser constante e não espere ver nada. Esse não é o objetivo da meditação, você ver espírito, vulto, conexão, falar com os amigos estelares, nada disso, não é esse o objetivo da meditação, certo? Gratidão, Nice. A meditação é para você poder trazer presença aqui e agora. Ah, eu não consigo meditar. Olha para a parede. 5 minutos por dia. Vai aumentando depois. 10, 15 e assim por diante. Música boa. Não fica escutando sofrência o dia inteiro, não. Funk. Entendeu? Bota uma música clássica lá no cantinho. Eu costumo falar aqui no canal para fazer meditação do chá. O que é essa meditação do chá? Antes de dormir, 20 minutos. Uma xícara de camomila. Chá quente. Entendeu? Pega um caderninho, vai pro canto lá na sua casa, meia luz, celular lá no canto, música clássica, Chopin, Bach ou um mantra que você goste. Bota a música e comece a registrar aquela fase na sua infância, na sua adolescência, na vida adulta, aquela época que te marcou muito, que você foi ferida, o seu emocional está desestruturado. Comece a registrar isso. Ah, eu não lembro de nada, não sei o que registrar. Comece registrando o seu dia. Ah, eu acordei tal hora, tomei isso de café da manhã. Entendeu? Faça isso com frequência. Com o passar do tempo, você vai começar a receber uns insights da sua centelha divina. Sim. Algumas coisinhas, algumas instruções. Então, a gente respirou. Não falei da respiração ainda, né? Que é muito importante. Antes da meditação, você tem que fazer exercício de respiração. Qual exercício? Faz da quadrática. É simples. Tem vários exercícios na internet falando sobre a respiração quadrática. Quer uma mais avançada um pouquinho? Aqui no canal do Té que termina com Gran, gratidão. Por que eu falo assim, Té que termina com Gran? Porque as plataformas são ciumentas. Se você quiser entrar no nosso grupo do Té que termina com Gran, o link está aqui na bio do canal. É um link, você clica, é o primeiro botão, você cai direto lá no grupo. Lá no grupo tem um exercício um pouco mais avançado sobre respiração. Gratidão, matemática. E esse exercício qualquer pessoa pode fazer, mesmo aquelas pessoas que nunca fizeram. Você vai começar devagar, fazendo, e com constância você vai chegando à perfeição. Então você não precisa de chá, você não precisa de cogumelo, você não precisa de nada, nada, nada. Eu já trouxe aqui explicando como que os monges, eles fazem para poder entrar em flow, respiração. E foi assim que eu consegui fazer, entendeu? É eu sentar na posição, simples assim. Eu faço exercício de respiração, sento na posição, eu já entro em flow. Eu não preciso de nada, nunca precisei, nunca usei nada. E se eu conseguir, você também consegue? Outra coisa que é muito importante, exercício físico. Gratidão, Ângela, um beijo, minha querida. Como é que as pessoas querem, por exemplo, fazer despertar Kundalini? Se não faz o exercício, não tem como. Você precisa estar com os chakras todos alinhados, entende? Desde o básico até a coroa. Sim, e nós temos chakras espalhados por todo o corpo, não são só os 7 principais chakras, nós temos vários chakras, na palma da mão, nos dedos, nos pés, no joelho, certo? Então, se você não faz exercício físico, tem que fazer. Outra coisa, tomar sol. Qual que é o melhor horário? Das 10 da manhã às 15 horas da tarde, de preferência uns 10 minutinhos que seja, braços e pernas descobertos, sem protetor solar. Vamos falar um pouquinho de protetor solar? Você vai comprar aquele que está na prateleira lá do supermercado da farmácia? Não. Aquilo é uma bomba química. Pesquise sobre os protetores solar minerais. Que eles vão fazer uma película, como se fosse um espelho na sua pele e não vai ser absorvido pelo seu organismo. Por quê? Porque vai parar direto no seu laboratório, na sua central. Onde é? O fígado. E ele metaboliza isso e joga tudo para sua corrente sanguínea. E o que acontece? Ah, um desastre. Falamos tudo então? Bom, aí o que acontece? Eu gosto de sugerir aqui um suplemento maravilhoso que eu uso e eu acho importante, quando uma coisa é boa, a gente tem que trazer aqui, que é o magnésio. Por quê? Porque ele participa de mais de 300 reações bioquímicas no seu corpo. E é muita coisa. 300 reações bioquímicas no seu corpo. Ele ajuda na energia celular, no funcionamento muscular, no sistema nervoso e também contribui para a sua imunidade. Fabuloso! E muita gente sente fadiga, dor no corpo, cansaço mental. E às vezes é só o básico pedindo atenção. Só isso. E aí eu quero compartilhar com você o que eu uso aqui, que é o da Biojeans, que é o Tri-Magnésio Inositol Relax. Esse daqui tem a melatonina. Gratidão, Sueli. A melatonina. Só que, se não regular o seu ciclo circadiano,
quer sair de manhã e olhar o sol, porque tem gente que fica igual morcego dentro de casa no escritório, não vai fazer efeito essa melatonina aqui, não espere a varinha mágica, a pílula mágica, certo? Outra coisa, a melatonina para ser ativada, você tem que deixar o seu quarto totalmente escuro, senão ela não é ativada, tá bom? Mas eu uso essa daqui, o Trimagnésio Inositol Relax, fabulosa. O corante que tem é de cúrcuma, totalmente natural, adoçante stevia, natural. Então, se você quiser adquirir seu magnésio da Biojeans, Trimagnésio Inositol Relax, tem aqui na vitrine do canal e também tem um link aqui na bio do canal, o segundo botão, que é uma página que eu criei com os meus selecionados para você blindar a sua imunidade. E outra coisa que eu gosto de trazer aqui, a vitamina C. E essa que eu uso é da Rivigoran. Essa daqui é de 1 grama, mas você pode começar com 500 miligramas. E eu gosto sempre também de trazer o exemplo, tem aqui na vitrine do canal também, tá? E eu gosto de dar um exemplo, por exemplo, esse aqui é uma vitamina C que você suplementa. Mas se você tiver um pé de acerola aí no fundo do seu quintal, uma acerola verde, tem que ser a verde. Se tiver madura não tem problema, mas a verde ela é especial. Porque quando você ingere ela, ela supre mais de 800% da sua vitamina C. É magnífico. E a vitamina C participa na sua imunidade. E sem contar que, se você usa colágeno, se você não tiver aliado à vitamina C, não faz efeito. Outra coisa, outro segredinho que eu vou contar aqui. Muitas pessoas tomam, tá bom, tô tomando colágeno, vitamina C. Ah, mas eu não tô vendo efeito. Por quê? Porque se você não consumir a quantidade de proteína correta, a quantidade de proteína vezes o seu peso, não vai produzir colágeno. Tudo bem, meus amores? Bora? Vamos começar? Hoje nós vamos falar sobre o que o beicinho nervoso está aprontando por aí no palco mundial, terremoto. Vou trazer aqui sobre... Fernanda, eu tenho que registrar momentos ruins, Fernanda? Não, você pode registrar. Gratidão, Ângela. Você pode registrar coisas boas também. É porque assim, ó, essa escrita terapêutica e também no mundo espiritual é conhecida como escrita intuitiva, a gente registra lá certos acontecimentos. Na escrita terapêutica, a gente costuma registrar coisas, momentos que não foram muito agradáveis na nossa vida. Porque a cura acontece ali. Deixa descer as lágrimas, porque acontece muito a pessoa chorar, entendeu? Botar para fora, é aí que a cura acontece. Mas na escrita intuitiva, a gente registra outros momentos, né? De você ter aprendido alguma coisa no dia, de momentos positivos no seu dia. Eu geralmente registrava momentos de aprendizado, milagres que acontecem todos os dias na nossa vida, que é incrível. E ali eu recebia alguns insights, muitos insights. Então não é só coisa negativa não, viu? Você pode registrar coisa boa também. É porque na nossa vida tribulenta, a gente não presta atenção nos milagres, mas eles estão todos os dias, a toda hora na nossa vida. Isso é fantástico, é maravilhoso. Eu sei que muitos de nós passamos por todo dia momentos difíceis, que a gente não compreende, a nossa mente humana pequena, infantil, não compreende. A gente esperneia igual criança. Mas a gente começar a olhar com lente de observador, milagres acontecem na nossa vida o tempo todo. O tempo todo. E por mais difícil que esteja a sua vida aí, meu amigo e minha amiga, agradeça por essa situação. Está te mostrando alguma coisa que você precisa aprender, que você ainda não aprendeu. Tá bom, meus amigos? Vamos! Bora! Bora! Chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. Olha, então vamos lá. É uma honra ter vocês aqui comigo. Uma alegria imensa nessa noite de domingo. Mais uma live maravilhosa. Vão chegando aí, se acomodem, porque hoje a nossa conversa é daquelas de bastidores, sabe? Uma verdadeira costura de pontos que pouca gente tem coragem de sentar com você para fazer de verdade. E antes de eu colocar qualquer informação na mesa, eu quero fazer uma leitura de campo aqui com vocês. Me digam aí no chat, como é que você está se sentindo hoje? Porque se eu puder ler o clima da nossa comunidade nos últimos dias, a palavra é densidade. Sabe aquela sensação esquisita de que o tempo está correndo rápido demais? Uma pressa que você não sabe de onde vem, um cansaço que parece que não passa nem se você dormir 10 horas direto.
Pois é, eu quero te dizer que você não enlouqueceu e que isso não é um problema isolado seu. Existe uma densidade real no campo. E sabe por quê? Porque todos nós estamos conectados. Somos uma rede. Uhum, exatamente. Quando a gente fala somos um com o todo, é exatamente isso. É uma rede. E se a gente abre o noticiário hoje, neste finalzinho de junho, as manchetes são pesadas. O termômetro geopolítico está fervendo, com os conflitos do Oriente Médio escalando a níveis alarmantes a cada hora. É uma enxurrada de notícias sobre ataques, tensões internacionais e ameaças que fazem aquela palavrinha, terceira G, entenderam, né? Ecoar na mente de todo mundo. Mas aqui está a grande chave consciencial que a gente precisa virar logo no primeiro minuto dessa live. Você já parou para pensar em quem? Quem é que se alimenta desse pânico? Toda vez que o noticiário despeja essas imagens, uma egrégora gigantesca de medo coletivo alimentada. Eu vivo falando isso em todas as lives. E não sou só eu que estou falando isso, não. O medo é uma frequência de contração. E sabe como isso se manifesta na vida prática? Inclusive, muitos de vocês têm tido sonhos horríveis, visões com camas de hospitais, catástrofes. E deixa eu te explicar por que disso está acontecendo, principalmente agora com tanta gente nesse modo. Quando você passa o dia consumindo vídeos de tragédia, olhando para o noticiário, você está alimentando o seu inconsciente com imagens de destruição. Você não percebeu isso ainda? Talvez o seu sonho ou as visões não acontecem hoje ou amanhã, mas se intensificam toda vez que um evento real acontece. O seu cérebro não sabe que a G é na TV. Para o seu campo sutil, o perigo é real e imediato. Aí quando você dorme, a sua mente tenta processar esse lixo tóxico, gerando pesadelos e angústias. Você não está tendo visões premonitórias não, meu amor. E tudo aquilo que você alimenta cresce. Se você apenas continuar sintonizada nessa tomada de tragédia, você cria um looping onde a sua energia é drenada de vez. E quer a prova real de como eles estão injetando esse pânico na sua cabeça, exatamente agora, nas últimas 72 horas? Olhe para o que está acontecendo no palco mundial enquanto a gente faz essa live. Tentaram te vender um acordo de paz histórico em 17 de junho entre Beicinho Nervoso e o presidente do Irã. Um suposto cessar-fogo de 60 dias assinado de forma remota. Bullshit, uma ilusão. Nas últimas horas, esse acordo de Islamabad derrubou ou derreteu por completo. Os drones iranianos bombardearam cargueiros e navios petroleiros. E os Estados Unidos, país bem nervoso, responderam na mesma moeda, desencadeando ondas de bombardeios massivos no Estreito de Hormuz. Mísseis balísticos explodindo no Barreiro, rotas comerciais colapsando, ameaças diretas de beicinho nervoso, colocando em risco a própria existência do Estado persa. E o Irã assumindo o controle unilateral da região. E como eu disse na live passada, grandes analistas de geopolítica já falaram que o país beicinho nervoso, antes mesmo de entrar nessa G, já perdeu faz tempo. O país do beicinho nervoso está tentando se firmar para não perder espaço. Essa é a verdade. É esse lixo tóxico de pânico geopolítico real que está sendo despejado no seu feed para fritar o seu cérebro e derrubar a sua imunidade espiritual. Você passa a vibrar exatamente na frequência que o sistema quer. É isso que eles querem. No pânico total, achando que o mundo vai acabar amanhã, virando um alvo fácil para essa densidade. Uma onda de pensamento que gera ressonância para o caos. E eu vivo falando isso. Vamos fazer um parênteses aqui? Tudo aquilo que você estiver ressonante, medo, caos, inclusive para os espíritos densos, você vai atrair. Isso é física.
Você atrai tudo de negativo que não precisa para sua vida. E depois não adianta reclamar que a sua vida não anda, que a sua vida está difícil, que você se sente injustiçado, ó vida, ó céus, ó azar. Quando você sintoniza nessa tomada de pânico, a sua energia sutil é drenada e a sua mente entra no modo sobrevivência absoluto. E é por isso que eu te digo, para deixar de ser engolido por essa engrenagem, a primeira grande quebra de paradigma que você precisa internalizar hoje é entender que o modelo antigo de controle faliu. Preste atenção. O modelo antigo de controle faliu. Beicinho nervoso está esperneando para se firmar, para firmar o país como primeira potência. Só que esquece aquela visão ultrapassada que a gente aprendeu nos livros de história. Gratidão, ser luz. Ou que ainda tentam te vender nos grandes jornais. Aquelas velhas dinastias do século passado, os barões do petróleo, a indústria metalúrgica pesada e até os grandes bancos tradicionais, eles não estão mais no topo da pirâmide, não. O jogo mudou completamente de figura. E quase ninguém percebeu essa transição invisível de poder. Se você ficar olhando para o mundo tentando achar os culpados com a mentalidade de 30 anos atrás, você vai ser feito de bobo pelo sistema. Deixa eu ver aqui. O foco absoluto do controle global migrou. Ele saiu das commodities físicas e foi direto para o controle do ativo mais caro, mais valioso e mais disputado do planeta hoje, em plena metade de 2026. Sabe o que é? Os dados e os algoritmos. O ouro negro de hoje não é o petróleo que sai da terra. O verdadeiro ouro atual é a sua atenção, os seus hábitos de consumo, os seus medos mapeados e o seu comportamento digitalizado. Quem controla as linhas de código e os servidores que armazenam o que você pensa, o que você deseja, controla os rumos da humanidade sem precisar disparar um único tiro de canhão. É uma ditadura invisível e extremamente sutil, onde a maioria das pessoas entrega a própria liberdade de bandeja, de clique em clique, achando que está apenas se divertindo na internet. E o pior, essa elite de dados usa esse poder absoluto de monitoramento para ditar os próximos passos do cenário global. E se você acha que o colapso nos bastidores se resume às bombas no Oriente Médio, você está muito enganado. O sistema joga em várias frentes ao mesmo tempo. Eles querem enlouquecer a massa, jogando atenção para tudo quanto é lado. Para tudo quanto é lado. Essa é a premissa. Enquanto os dados moldam o seu comportamento, a própria natureza física está usando para testar o limite da sua estabilidade. Olha o diagnóstico do planeta nesse exato momento, em pleno final de junho de 2026. A NOAA e a Organização Meteorológica Mundial acabaram de confirmar que nós estamos mergulhados em um super El Niño de magnitude extrema, com um reservatório térmico no oceano que é o dobro do registrado no ciclo anterior. É um choque sistêmico global que está quebrando a produção de alimentos na Ásia, gerando crise de fome aguda na África e secando plantações inteiras na América do Sul. E aqui no Brasil, o contraste é bizarro e assustador. Nas últimas 72 horas, nós vimos cidades do Rio Grande do Sul registrando marcas históricas de até 5,7 graus negativos. E em São Paulo, enfrentando a menor temperatura máxima para junho em 30 anos. E logo em seguida, a atmosfera respondeu com ciclone e chuvas torrenciais destruindo encostas no sul, enquanto no norte e no nordeste enfrentam uma seca severa que ameaça esvaziar os reservatórios de energia e explodir os preços dos alimentos através da inflação. Percebe o tamanho do tabuleiro? Crise energética, inflação subindo, o agronegócio desprotegido, com a pólice de seguros caríssima e o povo acuado pelo clima e pelo bolso. Eles usam esses extremos reais para criar a atmosfera perfeita de vulnerabilidade. É o macro pressionando o seu micro. Ele te cerca pelo medo da guerra na tela e pelo custo de vida no prato de comida, exatamente com essa massa fragilizada
E assustada que a inteligência militar e os algoritmos fazem a festa. Ah, fazem. Fazem. E para você entender como essa nova elite opera na prática, eu preciso te contar uma coisa. Essa é a fofoca. Presta atenção. Se você gosta de cinema ou já assistiu a trilogia O Senhor dos Anéis, você vai lembrar daquelas esferas escuras de cristal, as Palantir. Na história, os magos usam essas pedras para conseguir enxergar o que estava acontecendo em qualquer canto do mundo em tempo real. E até para antecipar os passos dos inimigos, não era? Você lembra? Quem assistiu aí, né? Era o símbolo máximo do monitoramento absoluto. Agora, se você acha que é coincidência que a maior empresa de inteligência de dados do planeta hoje tenha exatamente esse nome, você acha interessante? Pois é. A empresa se chama Palantir. Ela é o verdadeiro olho que tudo vê do sistema moderno. Só que saindo da ficção e entrando na realidade militar, o papel dessa empresa nos bastidores é de arrepiar. E ela já está operando faz tempo. Você às vezes acha que está comprando alguma coisa porque você quis. Não. E essa empresa, ela é uma das ferramentas mais poderosas de vigilância planetária que existe atualmente. O software deles faz o cruzamento de um volume absurdo de Big Data. Tudo que você possa imaginar de rastros digitais com o único objetivo, prever o comportamento das massas e antecipar movimentos geopolíticos antes mesmo que eles aconteçam no plano físico. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Vou fazer um parênteses aqui. Será que tudo aquilo que os Simpsons prevê, as previsões dos médiums, etc., será que isso tudo é previsão mesmo? Há quantos anos será que esse tipo de tecnologia está rodando no hardware da Matrix? Eles sabem para onde a boiada vai correr antes mesmo de abrir a porteira. Muito tempo antes. Agora pensa comigo, uma tecnologia com esse poder de predição e controle social não fica largada na mão de qualquer um, não é mesmo? Quem você acha que está por trás das cortinas operando e financiando esse nível de engenharia? É aí que a história deixa de ser apenas um algoritmo sobre algoritmo e passa a envolver nomes de carne e osso. Porque os mesmos donos dessas ferramentas de espionagem andam se reunindo secretamente com uma nova linhagem de poderes para decidir literalmente o roteiro do nosso futuro. E os vazamentos dessa fofoca galáctica de alto escalão acabaram de vir à tona. Vamos subir o tom. Se segure. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho. Sandra, um beijo, minha querida. Deixa eu ver. Bora. E quando a gente fala dessas reuniões secretas, eu não estou exagerando, não. Deixa eu te entregar o que anda circulando nos canais mais profundos de vazamento de informação do poder. Você já ouviu falar de um grupo ultra exclusivo chamado Dialogue? Esquece aquela velha história de sociedade secreta de capa preta e rituais antigos. O topo da pirâmide hoje se atualizou. Os rumores dos bastidores mostram que o grupo Dialogue reúne a portas fechadas as mentes mais proeminentes da tecnologia e da política global. Estamos falando de figurões que moldam o nosso cotidiano, como Elozinho e o próprio Peter Thiel. Que, por sinal, além de ser um dos homens mais influentes do Vale do Silício, é ninguém menos, ninguém mais do que o cofundador da Palantir, a empresa de software espião que eu acabei de te contar. Tudo se encaixa, percebe? Mas o que esses tecnocratas discutem nessas reuniões, onde ninguém pode entrar com celular? Eles não estão ali para falar de negócios comuns ou de novas atualizações de aplicativo, não. Eles se reúnem para debater cenários extremos do colapso global, inteligência artificial avançada, formas
sofisticadas de controle social e principalmente o direcionamento e rumos dessa nova engenharia humana. É uma verdadeira elite tecnocrata jogando uma partida de xadrez com o destino da população. Enquanto você se preocupa com as contas do mês ou com a discussão política do momento, eles estão decidindo como usar o hardware pesado e as informações da humanidade para ditar quem tem voz e quem obedece. Eles operam como deuses modernos na Matrix, redesenhando a sociedade de acordo com os seus próprios interesses. E é por isso que a gente precisa quebrar a última grande ilusão que colocaram na sua cabeça. A maioria das pessoas fica olhando para o céu, esperando por aviões, caçando alvos ou bombas caindo para decretar o início de um conflito mundial. Mas deixa eu te contar e te dar um veredito desse nosso primeiro bloco que nós acabamos de falar. A terceira G já começou, só que ela é sofisticadíssima, é algorítmica. Os conflitos modernos mudaram de endereço. A verdadeira G de 2026 não começa necessariamente nos campos de batalha física, não. Ela acontece todos os dias, de forma silenciosa e sorrateira, bem aí na tela que você está segurando agora e no seu prato também. Porque se você alimenta mal, você alimenta a engrenagem. E qual é a engrenagem? Alimentícia, farmacêutica. Isso mesmo. É uma guerra invisível que alimenta do mercado de inteligência militar, da vigilância implacável de dados e principalmente de uma manipulação psicológica em massa que dita o que você deve sentir, temer e consumir. Enquanto o medo coletivo é alimentado pelas notícias reais da geopolítica, o sistema usa a vulnerabilidade para testar a nossa capacidade de obediência. Eles bombardeiam a psicosfera com pânico para que a sua mente entre no modo sobrevivência e você perca o controle da sua própria realidade. Percebe como o desenho é perfeito? Eles criam tensão no macro, te vigiam no micro através do cruzamento de dados e manipulam as suas reações na ponta dos dedos. Você entra no feed achando que está apenas se atualizando, mas está pisando em um campo de batalha consciencial. Agora, se a engrenagem dessa G é silenciosa e tão pesada, como é que eles garantem que a população continue mansa, alienada e sem perceber o que está acontecendo bem debaixo do próprio nariz? Aí, meus queridos, é onde entra o papel dos símbolos ocultos e a gigantesca indústria da distração que formam a cortina de fumaça perfeita. E exatamente nesse próximo mistério que nós vamos desvendar agora. Bora? Chega chegando, deixando seu coraçãozinho. Deixa eu ver quem tá chegando. Bora. Um beijo, Fábio. Um beijo, Geleia. Um beijo. Vila da Glória, São Francisco do Sul. Bora, vamos avançar. Então, se a guerra é silenciosa pelos nossos dados que está acontecendo nos bastidores, como é que eles fazem para que ninguém perceba? Eles usam a maior e mais sofisticada indústria da distração que a humanidade já viu. Mas aqui está o segredo que pouca gente conta. Eles são tão obcecados por símbolos e linguagem oculta. Eles adoram deixar as pistas do que vão fazer na nossa cara, quase como um código de conduta deles. Eles avisam quem tem olhos para ver. E o maior exemplo disso, que todo mundo no meio da inteligência e da geopolítica acompanha com lupa, é a famosa revista The Economist. Para quem não sabe, essa publicação não é só uma revista de economia comum, não. Ela pertence à família poderosíssima do topo da pirâmide e serve, na verdade, como um quadro de aviso dos bastidores para o ano que está começando. Ou, estamos no meio, né? Só que eles soltam no comecinho, no final do ano. No ano anterior, 2025. Para que a gente tenha, quem sabe, a lupa, quem tem a lupa do observador, é entender o que eles querem dizer. E se a gente fizer uma análise semiótica profunda das capas enigmáticas dos calendários lunares
que eles lançaram para este ano de 2026, os sinais são de arrepiar. Entre as ilustrações cheias de mensagens subliminares, existem símbolos muito específicos que chamam a atenção. Presta atenção. Taças entornando um líquido esquisito, se é que você me entende. Na linguagem oculta, a taça que transborda ou que é entornada simboliza o limite que foi atingido, o derramamento de crises e o início de rupturas globais inevitáveis. E o fato disso estar atrelado a marcações de calendários lunares na publicação nos mostram que eles guiam essas grandes reconfigurações do mundo seguindo ciclos energéticos muito específicos. Eles desenham as crises e as rupturas financeiras e as políticas exatamente nos períodos de maior vulnerabilidade e densidade da psicosfera. Ou seja, o que a grande massa acha que é uma crise surpresa ou azar geopolítico, na verdade já estava timbrado e desenhado numa capa de revista meses antes. E eles jogam o roteiro na mesa, na nossa cara. Mas para garantir que você não pare para decifrar esse símbolo e nem perceba essa ruptura acontecendo no plano real, o sistema aciona uma segunda linha de frente, a programação preditiva dentro do que você assiste para te relaxar, te manter anestesiado. E quando eu falo que eles jogam o roteiro na mesa, não é só em revista de elite, não. Hollywood faz isso o tempo todo através do que a gente chama de programação preditiva. Eles jogam as verdades mais cruas na nossa cara de uma forma leve, para que o seu inconsciente vá aceitando as coisas aos poucos. Quer um exemplo fresquinho do que está dando o que falar? Dá uma olhada no caso do filme Toy Story 5. À primeira vista, você olha e pensa: ai, que bonitinho, mais uma animação inocente para as crianças se divertirem, não é mesmo? Só que quando você assiste com olhos de observador, o estalo vem na hora. No enredo do novo filme, os brinquedos se deparam com um dispositivo tecnológico ultra avançado que simplesmente escuta de tudo o que acontece o tempo todo. O roteiro joga ali, de forma cômica e leve, a nossa total dependência da tecnologia e, pior, a nossa aceitação cega de uma vigilância constante dentro da nossa própria privacidade. Isso é genial e assustador ao mesmo tempo. O sistema usa o cinema para normalizar o absurdo. Eles colocam na tela da tecnologia espiã de forma fofa para que quando você perceber que a sua caixinha de som inteligente ou o seu celular estão rastreando até o suspiro na sala de casa, você acha normal. O seu inconsciente já foi programado para aceitar que é assim mesmo. Eles avisam na economia, moldam a sua aceitação do sistema, enquanto você acha que está apenas consumindo cultura pop, o verdadeiro mecanismo de anestesia social está rodando em segundo plano no seu feed. Agora pare e pensa, quantas pessoas da sua família ou amigos, ou melhor, como eu gosto de chamar, e vários especialistas chamam por aí, o sistema. Vou repetir, a sua família, seus amigos, a sociedade, o ciclo que você participa, o sistema. Dizem para você a vida toda que é assim mesmo. As dificuldades, que você é um pecador desde que nasceu, que você é insuficiente, os casamentos falidos, que você tem que escolher o político do lado deles, porque se você não tiver do lado deles, você é contra eles. Aqueles mesmos que te chamam de doido ou doida, sabe? A massa anestesiada, moldada e manipulada. Percebe como o cerco fecha? Dentro da sua própria casa, no ciclo de amizade. E é aí que o bicho pega de verdade. Como é que eles garantem que você não ligue os pontos entre os sinais da revista da elite e a programação preditiva do cinema? Eles ativam o mecanismo de anestesia social mais poderoso da história, o pão em circo digital. Antigamente, o sistema precisava construir arenas gigantescas e distribuir trigo para acalmar o povo. Hoje, eles só precisam de uma tela de 6 polegadas e um algoritmo bem regulado. É um bombardeio incessante de microconteúdo rápido, vídeos de 5 segundos, dancinha polêmicas, vazando, escândalos diários que mudam a cada 24 horas. Sabe o que isso faz com o seu cérebro? É uma injeção constante de dopamina barata no seu feed.
Você arrasta o dedo de cima para baixo procurando o próximo vídeo engraçado ou o próximo babado de subcelebridade e o seu cérebro fica viciado nessa recompensa rápida. Você entra num estado de transe, uma anestesia tão profunda que perde a noção do tempo e da própria realidade. Essa é a cortina de fumaça perfeita. É. Enquanto a massa está completamente distraída discutindo a fofoca da semana ou gastando os neurônios com o cancelamento da internet, os grandes eixos da realidade estão sendo reconfigurados nos bastidores bem debaixo do nosso nariz. O poder muda de mão, as leis passam, os algoritmos apertam o cerco e a população continua mansa, entretida e cega. Mas se você acha que o feed do Instagram e do TikTok são o topo desse mecanismo de distração em massa, você não está pronto para o que eles fazem com a maior paixão nacional do planeta. Porque quando o assunto é prender a atenção da boiada, eles usam o maior palco do mundo, o futebol. E os bastidores do esporte viraram um verdadeiro roteiro de cinema gravado na Deep Web. Isso mesmo que você ouviu. Chega chegando, vamos subir o tom. Deixando seu coraçãozinho, compartilhando esta live maravilhosa. Tire, porrada e bomba! Cristine, boa noite, minha querida. Um beijo. Bora! Zuma Maria, boa noite, um beijo. Bora! E se a gente fala de pão e circo, nós precisamos entrar de cabeça no maior e mais lucrativo palco que o sistema usa para anestesiar a população. Sim, o futebol. Existe uma paixão maior e mais arrebatadora do que essa? O problema é que quando uma coisa mexe com tanta emoção, tanto dinheiro, ela vira alvo perfeito para a engenharia de controle social. E eu já falei, né? Deixa eu soltar aqui de novo. O futebol não é um esporte para o topo da elite. Para a massa é um entretenimento, uma distração, uma anestesia. Mas para o topo da pirâmide significa lavagem de dinheiro, contratos bilionários, vendas de armas, acordos. E é aqui que eu trago uma fofoca bombástica de bastidores que anda circulando pelos cantos mais profundos da internet. Vocês viram a polêmica sobre a suposta lista vazada com os resultados e os próximos ganhadores da Copa do Mundo, né? Eu trouxe isso na live passada, mas eu quero repetir aqui de novo, porque eu vou entrar aqui no assunto. O boato que corre no submundo da rede é que existe um cronograma milimétrico, um verdadeiro roteiro pré-definido, ditado, de quem é que levanta a taça e quem chora no gramado muito antes do juiz apitar o primeiro jogo. Mas o que realmente chamou a atenção dos analistas e deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha foi um detalhe bizarro nessa lista: o ano de 2038. A tal lista vazada traz as projeções e os supostos campeões de várias edições futuras, mas pula bizarramente o ano de 2038. Ele simplesmente não consta no arquivo, o ano de 2038. Por que apagar ou ocultar justamente esse ano? O que os roteiristas do sistema sabem que o horizonte de 2038, que a massa nem desconfia. O que é que está lá? Seria uma grande ruptura estrutural, onde gratidão, onde até os palcos do entretenimento vão ruir? Isso nos faz questionar até onde vai a realidade, onde começa o teatro. E se você acha que essa história de roteiro do futebol é teoria da conspiração da internet, deixa eu te trazer para o cenário de agora, para o que está acontecendo nesse exato momento com os bets e com o jogo que todo mundo está esperando. Porque quando a gente puxa o fio desse novelo, a gente cai direto no submundo do chamado match fixing, a famosa manipulação de resultados. Isso é muito comum e velho. O que antes era boato de mesa de bar, gratidão. Hoje é uma engrenagem multibilionária controlada por sindicatos e máfias na Deep Web, operando em criptomoedas para não deixar rastros. Isso mesmo. E por que isso importa para você agora? Por causa do gancho polêmico que está todo mundo comentando. Gratidão, Sueli.
Aham. Os boatos recentes de que o jogo do Brasil contra o Japão, vou contar. Se você é apaixonado pelo futebol e vai assistir o jogo do Brasil, essa é a hora de você ir tomar uma água e fazer um xixi. Gratidão, Débora Evelyn. Não fecha a live. Só vai fazer um xixi e tomar uma água. Pronto, posso contar? Então, boatos recentes de que o jogo do Brasil contra o Japão já estaria completamente roteirizado nos bastidores. É. A fofoca que corre é que o resultado já foi decidido e que o Brasil vai perder. Mas aqui está a grande provocação que eu quero fazer para você com os olhos de observador. Vamos fazer uma análise consciente sobre isso? Será mesmo que esse resultado vazou por um descuido do sistema? Ou será que isso é uma engenharia reversa das grandes casas de apostas, as bets, para manipular a psicologia das massas? Pensa comigo. Quando o sistema espalha o boato de que a derrota... Peraí, deixa eu parar aqui. Quando o sistema espalha o boato de que a derrota do Brasil contra o Japão é certa, o que a grande massa faz? Entra em pânico e corre em peso para apostar todo o seu rico dinheirinho no Japão. Eles usam o seu desejo de ganho fácil e o seu medo para direcionar o seu comportamento econômico. No final das contas, se o Brasil ganha ou se perde, o resultado não importa para eles. Porque a banca sempre ganha. Eles manipulam a sua crença para esvaziar o seu bolso. Percebe o nível do jogo? O futebol e as apostas viraram um laboratório perfeito de controle comportamental. E eles estudam dessa forma. Se eles viram que se jogar um foco ali foi todo mundo, a boiada toda, eles sabem muito bem como manipular. Peraí, joguinho. Estão entendendo? O futebol, as apostas viraram um laboratório perfeito de controle comportamental. Eles criam um boato, jogam a isca no seu feed, colhem a sua atenção e o seu dinheiro e te mantém preso na rodinha do pão e circo. É isso. E deixa eu te falar a real sobre o porquê você cai nessa armadilha do feed do pão e circo todo dia. Não é preguiça, não. Isso tem nome. Chama-se síndrome do overwhelm. Que nada mais é do que o esgotamento mental e emocional extremo. O sistema frita o seu cérebro com tanto pânico e informação para te deixar exausto. E o que uma mente exausta faz? Busca distração alienante, como uma fuga desesperada para esquecer os problemas do cotidiano. Você vira refém do clique porque está sem forças para lutar. Só que essa tensão que você sente na sua mente não está isolado do mundo. Existe uma máxima hermética milenar que diz: assim como é em cima, é embaixo. Assim como fora, é dentro. E se você olhar para a geopolítica e até para a própria Terra, hoje, com a placa tectônica se movendo, tensões subterrâneas e terremoto acontecendo nesse planeta, você entende o desenho. Essa pressão extrema no plano físico e geológico é o reflexo perfeito das pressões, crises e colapsos internos que você está vivendo na sua vida pessoal, por exemplo, agora, nos relacionamentos e na sua vida financeira. Gratidão! Tudo isso se amarra. O mundo lá fora está tremendo e cobrando a mudança, porque gratidão! A sua estrutura interna também está sendo chacoalhada para você finalmente acordar. Não dá mais para viver anestesiado. Não dá mais, meus amores. Vamos subir o tom. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho. Se você chegou aqui agora, muito prazer, meu nome é Nai. Você está no canal Construindo um Novo Humano. Se você não me segue aqui, já me segue aqui. Já me segue nas outras plataformas também. Lá naquela que começa com You e termina com Tube, Construindo um Novo Humano. Lá tem vídeo também, todos os dias. E eu estou subindo lá as lives gravadas completas que você pode assistir no seu tempo, na sua hora, no dia que você quiser. Então já vai lá, passa lá e se inscreve, não custa nada. E se você quiser ser um inscrito aqui deste canal maravilhoso, aqui na bio do canal tem uma palavrinha, um link que está escrito inscrição. Você se torna um apoiador, recebe vídeos exclusivos e lives exclusivas também para
os inscritos, os membros. E nessa terça-feira agora, às 20 horas, nós teremos uma live exclusiva para os inscritos, tá bom, meus amores? Bora, vamos continuar? Vamos falar agora sobre os terremotos terríveis que aconteceram recentemente, afetando principalmente a Venezuela e o Japão. Nós tivemos vários focos no planeta todo, tá? Mas as partes mais afetadas, gratidão, as partes mais afetadas foi, sem dúvida, em primeiro lugar, a Venezuela e depois o Japão. Gratidão, Alira Letras. E a grande dúvida é, dava para prever? Muita gente se perguntou, alguém avisou? Porque, preste atenção, como que funciona a engenharia? Aqui no Brasil, todo mundo recebeu aquela mensagem da Defesa Civil, não recebeu? Aquela mensagem com a palavrinha misantropia? Interessante isso, né? Então, dava para prever? Alguém avisou? E a resposta direta é: prever o dia e a hora exatos a ciência ainda não consegue, ok? Muito bem. Mas a forma como a tecnologia reagiu em cada lugar foi completamente diferente, é isso que nós vamos ver. No Japão, a população recebeu um alerta no celular segundos antes do chão tremer. Mas por que lá funcionou? Porque o epicentro foi no oceano, longe da costa. Quando os sensores no fundo do mar captaram as primeiras ondas invisíveis, as ondas P, os computadores calcularam o perigo instantaneamente e dispararam o alarme antes que as ondas destrutivas chegassem às cidades. Isso deu tempo para que as pessoas se protegessem e para os trem-bala pararem sozinhos. É uma infraestrutura bilionária que salva vidas. E o Japão já vem investindo nessa infraestrutura há décadas. Agora, a nossa vizinha Venezuela, o cenário foi doloroso e completamente diferente. Não houve aviso. E existem motivos, talvez, físicos e principalmente estruturais para isso. Primeiro, a distância, o epicentro foi muito perto de áreas urbanas, colado praticamente em Caracas. Não existiu aquele tempo de viagem para a onda se deslocar. Na hora em que a Terra rompeu, o impacto atingiu as cidades quase no mesmíssimo milissegundo. Além disso, a infraestrutura local, infelizmente, não conta com essa automação digital de ponta, como lá no Japão, para alertar em massa. E para piorar, a natureza pregou uma peça assustadora, foram terremotos gêmeos. Teve um tremor de magnitude 7.2 e apenas 39 segundos depois veio o segundo, ainda mais forte, 7.5. A população ainda estava tentando entender o primeiro impacto, quando o pior aconteceu. E para quem viu teorias na internet dizendo que um terremoto causou o outro por terem sido no mesmo dia, sismólogos já confirmaram que foi pura e trágica coincidência. As falhas geológicas estão a milhares de quilômetros de distância e a energia de uma não tem força para cruzar o oceano e atingir a outra. O que nós vimos foi a Terra se movimentando em dois pontos distintos, nos lembrando da força monumental e imprevisível da natureza. Mas, gratidão. Agora eu tenho uma coisa para te contar. Não é só um textão de internet, é uma daquelas viradas de chave que fazem a cabeça explodir. Sabe quando a gente sente que o clima no mundo está estranho? Ou uma energia pesada no ar que ninguém sabe explicar direito? Pois é. O negócio é muito mais profundo do que estão mostrando por aí. E se você afastar a câmera e o olhar do cenário completo, você vai ver que as peças se encaixam perfeitamente. Você deve lembrar, ou se você não viu, você vai ficar sabendo aqui hoje, de Abhijit Anand, aquele menino indiano que ficou famoso no mundo todo pelas previsões cirúrgicas dele. Você já viu falar dele? Abhijit Ananda. Há um tempo, ele soltou um alerta pesado sobre o que chamou de o ano da ruptura.
apontando diretamente para o Círculo do Fogo do Pacífico. Ele usou a metáfora que não me sai da cabeça, a de que existe um verdadeiro dragão geológico adormecido sob aquela placa, uma força descomunal acumulando pressão em silêncio. E o que Anand avisou foi que esse dragão estava prestes a começar a se espreguiçar, desencadeando um efeito dominó que mudaria o ritmo do planeta. Agora, olha a linha de tempo, que é bizarro, e me diz se isso é coincidência. É uma janela surreal de apenas 36 horas, o mundo inteiro simplesmente chacoalhou. Teve um tremor super inesperado na Venezuela, o Japão balançou do outro lado do oceano, a Califórnia tremeu bem na falha de San Andreas e o Chile também sentiu impacto. 4 cantos completamente diferentes do globo se movendo praticamente juntos. Na TV, o jornalismo tradicional trata isso como evento isolado, mas a verdade é que o planeta responde a um único pulso magnético. A cabeça do dragão se mexeu aqui e a cauda responde lá do outro lado. Mas o verdadeiro babado, a sincronicidade que me arrepiou da cabeça aos pés, não foi o tremor na Terra em si, mas o que aconteceu no invisível. No exato minuto em que o solo tremeu lá na Venezuela, os monitores da ressonância Schumann, que é basicamente o batimento cardíaco eletromagnético da Terra, registraram um apagão total. Sim. A frequência simplesmente sumiu, ficou um vazio preto no gráfico, como se o planeta tivesse prendido a respiração por alguns instantes antes do impacto. Se isso não é a prova de que a matéria e a energia estão totalmente interligadas, eu não sei mais o que é. A Terra deu um apagão no próprio sistema nervoso bem na hora do colapso físico. É ou não é para a gente parar e refletir sobre o que está rolando nos bastidores desse despertar? Hã? Agora, se você achou que aquele apagão na ressonância Schumann é a janela de 36 horas já eram de cair o queixo, espera só para você entender o tamanho do buraco quando a gente olha para o que os cientistas chamam de pior cenário possível. Se a gente pegar o relatório da geologia mais pessimista, o colapso sistêmico do planeta aconteceria basicamente em 4 estágios perfeitamente desenhados. A primeira vem os terremotos de subdução, que são aquelas em que uma placa tectônica engole a outra, gerando uma força monumental. O segundo estágio é a resposta óbvia da água, de tsunamis gigantescos varrendo o Pacífico. Depois, o terceiro impacto vem do céu, com as nuvens absurdas de cinza vulcânica subindo a ponto de bloquear o espaço aéreo e fechar aeroportos no mundo inteiro. E o quarto estágio é o que realmente quebra as pernas do sistema, é o colapso econômico e logístico global. Sem aviões, com portos destruídos e rotas comerciais paradas, o abastecimento do mundo simplesmente congela. É um roteiro digno de Hollywood, mas baseado em dados puramente físicos e mecânicos. Só que aqui nós não acreditamos muito no acaso. E é aqui que a nossa conversa fica ainda mais profunda. Enquanto a ciência foca no estrago material, existe uma contrapartida espiritual que joga uma luz completamente diferente sobre tudo isso. As profecias mais sérias não olham para esses desastres como meros acidentes geográficos, mas como respostas a causas morais e espirituais da humanidade. Um exemplo que chocou muita gente foi o do menino venezuelano, o Jesus Lopes. Antes mesmo daqueles tremores acontecerem na Venezuela, ele já vinha trazendo alertas impressionantes, falando com muita maturidade assustadora sobre a urgência de arrependimento, de mudanças, de postura e de uma verdadeira transformação interna das pessoas. Para essa visão espiritual, a Terra não é um pedaço de rocha morta flutuando no espaço. Ela é um organismo vivo e a nossa egrégora coletiva. Os nossos pensamentos, conflitos e a forma como a gente conduz a vida afeta diretamente o equilíbrio do planeta. O que Jesus Lopes e outros sensitivos tentaram nos mostrar é que a dor da física da Terra, esses espasmos em forma de terremotos e vulcões, são um reflexo de uma humanidade que se desconectou da própria essência. No fim das contas, a grande questão que fica no ar é: será que esses eventos extremos são o castigo da natureza ou são o único jeito que o planeta encontrou de chacoalhar a nossa consciência para que a gente finalmente acorde? Mas se o colapso físico e os alertas espirituais já dão o que falar,
Agora é que a gente entra na toca do coelho de verdade. Prepare o coração, porque o que corre nos bastidores do mundo oculto é de deixar qualquer um com a pulga atrás da orelha. A grande pergunta que muita gente se faz é: será que tudo isso é 100% natural ou tem uma mãozinha bem humana e poderosa operando por trás das cortinas? Hã? É isso que nós vamos falar agora. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho. Para você que chegou aqui agora, eu estou fazendo um convite, convocando os galácticos para a próxima. Gratidão, Cícera, para a nossa próxima live. Gratidão, Marquinhos. A nossa próxima live vai ser no YouTube, no canal do Flávio Vale, quinta-feira agora, dia 2 de julho, às 20h30. Então, conto com você, meu amigo, minha amiga, galácticos. Vamos levar a força total da Cavalaria Galáctica para o YouTube. Chega chegando, bugando o algoritmo de lá. Estão todos convocados, meus amores. Gratidão, Laila. Então, existe um babado forte, um debate fortíssimo no meio alternativo sobre o uso da tecnologia alternativa atmosférica e ionosférica, como o famoso projeto H de Henrique, A de Amora, R do rato, P de pato. Entenderam, né? A tese é que essas super ferramentas teriam a capacidade de direcionar frequências tão brutais para a atmosfera ou para a crosta terrestre que conseguiriam, teoricamente, simular catástrofes naturais perfeitamente calculadas. E existem registros documentados que essa ferramenta, essa tecnologia, já foi usada. É aquela história, cria o caos sob medida para depois venderem a solução que bem entenderem. E se você acha que isso é loucura da internet, é só começar a reparar nos sinais visíveis que eles deixam escancarados na nossa cara. Quem estuda simbolismo e mensagens subliminares sabe que esses grupos adoram rituais de massa. É só olhar com atenção para as leituras interpretativas de grandes aberturas de eventos mundiais, como a da Olimpíadas, a Copa do Mundo, ou aquelas capas enigmáticas da revista The Economist. Sim. Muitas vezes eles colocam lá desenhos de tremores, colapsos em datas absurdas, anos antes de acontecer. Para quem sabe ler os códigos, parece um aviso prévio, um jeito de moldar a egrégora da humanidade e fazer a gente vibrar no medo antes mesmo do evento se manifestar na matéria. Mas o grande segredo dessa história toda, e o motivo de eu estar te contando isso, não é para te deixar em pânico. Entendeu? Não é para você ficar em pânico. É para a gente aplicar o bom e velho princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. E o que está fora é como o que está dentro. Todas essas tensões globais, esses choques de placas e guerras de frequência que acontecem no macrocosmo, se reflete diretamente nas pressões e tensões da nossa própria vida. Sabe aquele aperto no peito, aquela sensação de que você está prestes a explodir, ou aquela cobrança interna absurda que parece que vai te tirar do eixo? É o seu próprio sistema respondendo ao estresse do coletivo. Eles tentam usar essa frequência externa para desestabilizar o nosso avatar aqui dentro. Por isso, blindar a sua mente e entender o jogo invisível é a única saída real para não ser engolido pelo tremor do mundo. E olha, se você acha que aquela tecnologia H de Henrique, A de Amora, R do rato, P de pato já era pesado, agora a gente vai falar do topo da pirâmide da tecnologia oculta. Vamos direto para a Suíça falar sobre, vou falar uma vez só, o CERN. Aquele acelerador de partículas gigantesco que a grande mídia joga debaixo do tapete, como se fosse só um laboratório de cientistas nerds procurando a partícula de Deus. A verdade que corre nos bastidores, preste atenção nisso daqui, é muito mais sinistra. O papel oculto dessa máquina não é apenas estudar a física, não. Ela funciona como um verdadeiro catalisador tecnológico da Matrix. Pensa nisso. Para que você precise de um... Para que precise de um anel subterrâneo de quilômetros de extensão disparando feixes de energia quase na velocidade da luz? É óbvio que o impacto disso não fica guardado dentro de 4 paredes. Não. As anomalias magnéticas que o CERN, falei, né?
gera quando está ligado à plena potência são tão absurdas e brutais que conseguem, preste atenção nisso daqui, mexer diretamente com o núcleo da Terra. Exatamente isso que você escutou. E não sou eu que estou falando. O coração magnético do planeta, que já está sob pressão danada, com tudo isso que nós estamos vendo, que a gente conversou, acaba sofrendo uma interferência direta desse hardware pesado aqui na superfície. É como se estivesse espetando uma agulha elétrica direto no centro da Terra, gerando distorções que refletem em falha geológica e em oscilações brutais no campo magnético global. Eles desestabilizam a nossa proteção natural por puro experimento de controle. Mas o grande babado, o plano desesperador do sistema, que parece roteiro de ficção científica, é o que eles tentam fazer nos níveis mais profundos da realidade. Conforme o despertar da consciência humana avança e a egrégora do planeta começa a subir, os donos do poder entram em pânico. Qual é a jogada deles então? Usar toda essa potência absurda de computação e energia física para literalmente rasgar o tecido do espaço-tempo e criar portais artificiais. Parece que eles estão tentando querer criar um atalho na marra para acessar outra dimensão e manter nossa realidade trancada em um looping controlado. É o sistema tentando hackear as leis do universo para que o avatar humano continue preso nessa ilusão. Mas sabendo disso, a gente sintoniza nossa frequência muito além do alcance das máquinas deles. E aí que o jogo vira. Vamos subir o tom. Chega chegando. Deixando seu coraçãozinho compartilhando essa live maravilhosa. Gratidão, gatinhos. Então, depois da gente falar de tecnologia pesada, daquela H de Henrique, A de Amora, R do rato, P de pato, e da máquina tentando rasgar, aquela que eu acabei de falar agora, o espaço-tempo na marra, tá na hora da gente dar o verdadeiro checkmate no sistema. Sabe por quê? Porque a Matrix gasta bilhões tentando replicar o laboratório em algo que o nosso espírito... Deixa eu parar aqui. Gratidão, Lides. Que o nosso espírito já sabe fazer isso de graça. Lembra que eu falei do CERN, né? Abre portais, etc e tal. Gratidão, Giovanni. Entenderam, né? Eles querem te fazer acreditar que você é só carne e osso, um chip biológico preso nessa realidade. Mas a verdade é que o controle real da matéria não vem de máquinas, vem da consciência. O sistema morre de medo que você descubra que a sua tecnologia, a tecnologia da alma, que inclui fenômenos que eles tentam jogar na caixinha do folclore ou do milagre religioso. Mas o que os documentos na história, a bilocação e o teletransporte registra são fenômenos que a ciência tenta copiar. Gratidão! E se você acha que isso é papo de super-herói de cinema, deixa eu te contar o caso de Emily Saget, que aconteceu em 1845 e é um dos mais impressionantes e bizarros que a ciência já tentou abafar. Gratidão! Emily era uma professora francesa super normal de 32 anos que dava aula em um colégio interno na Letônia. O caso dela foi testemunhado por mais de 42 alunas e funcionárias ao mesmo tempo. Imagina a cena. Emily real estava lá no quadro, escrevendo de costas para a sala e, de repente, uma cópia idêntica dela aparecia bem do lado, imitando os movimentos dela. O ápice do absurdo foi no dia em que as alunas olharam pela janela e viram Emily no jardim. Gratidão, Ângela! Colhendo flores, enquanto, no mesmíssimo segundo, o duplo físico dela apareceu sentado na cadeira na sala de aula. As meninas corajosas foram lá fora e tocaram no corpo, o que dizia parecer ser o corpo de Emily. Elas disseram que parecia um tecido denso, mas sem osso, e logo depois a imagem evaporou. Isso não é fantasma, é a projeção da própria malha eletromagnética do corpo se materializando em outro ponto. Mas se ver duas pessoas ao mesmo tempo já é de pirar o cabeção, o que aconteceu em 1593 com o famoso guarda de Manila vai além de qualquer lógica. Esse
É o relato de teletransporte molecular, presta atenção. Esse é o relato de teletransporte molecular espontâneo mais famoso da história e registrado até em cartórios da época. Esse soldado filipino estava lá de sentinela, bem pleno, guardando o palácio do governo geral em Manila, lá nas Filipinas. Gratidão, Jonas. De repente, ele sentiu uma tontura bizarra, fechou os olhos por alguns segundos e quando abriu, o cenário mudou completamente. Ele acordou na cidade do México, do outro lado do oceano, a milhares de quilômetros de distância. Claro que as autoridades mexicanas acharam que ele era um desertor ou que tinha ficado louco e prenderam ele. Mas o soldado insistia que estava em Manila. Gratidão! Segundos atrás ele soltou um spoiler do nada. Disse que o governador das Filipinas tinha acabado de ser entenderam, né? Sabe o que aconteceu? Meses depois, quando o navio vindo das Filipinas finalmente aportou no México, os passageiros confirmaram tudo. O governador tinha sido no dia exato, gratidão, que aquele soldado tinha sumido misteriosamente da guarda dele naquela noite, sem deixar rastros. A consciência dele expandiu tanto por causa do estresse do evento que a matéria física simplesmente se desmagnetizou em um ponto da grade planetária e se projetou em outro. E o sistema aí tentando te convencer de que você só pode ir a um lugar para outro se pagar passagem. Dá para perceber o tamanho do poder que está adormecido dentro de nós? Agora, se você achou que uma professora aparecendo em 2 lugares ao mesmo tempo e um soldado atravessando o oceano num piscar de olhos já era o ápice, espera até ver o que os grandes sábios da antiguidade dominavam isso com quem escova os dentes. Chega chegando, deixando o seu coraçãozinho. A Matrix tenta te vender a ideia de que a física moderna descobriu o espaço-tempo agora, mas os iniciados do passado já sabiam que a matéria é puramente moldável pelo espírito. Gratidão! Tá entendendo? Quer um exemplo clássico? O próprio Pitágoras, o pai da matemática e do misticismo geométrico, tinha relatos unânimes de bilocação entre seus discípulos. Escritos da época deixam registrado que ele foi visto e conversou com amigos no mesmo dia, na mesma hora, em 2 cidades completamente separadas por dias de viagem de navio. Metaponto e Tauromênio. Gratidão! Ele simplesmente não precisava de barco porque entendia a geometria sagrada da própria alma. E o mesmo aconteceu com outro filósofo fantástico, o Apolônio de Tiânia. Ele estava num tribunal em Roma, sendo julgado diante do imperador Domiciano, quando, de repente, sumiu misteriosamente no ar. Na frente de todo mundo e reapareceu instantaneamente em Puteleu, a dias de distância dali. Ele hackeou o sistema do imperador usando apenas a própria frequência. A grande chave que eu quero que você vire na sua cabeça com tudo isso é o seguinte: o sistema gasta bilhões com tecnologia pesada como o CERN para tentar abrir portais artificiais, porque eles são incapazes de fazer isso de forma natural. Eles são tecnológicos porque são espiritualmente estéreis. O que aconteceu com a professora Emily, com o soldado em Manila ou com Pitágoras foi puramente quebra de barreira espaço-temporal através da expansão da consciência. Através da expansão da consciência. Quando você eleva a sua vibração, e sai do medo que a Matrix tenta te enfiar na cabeça todo santo dia, a sua matéria física começa a responder às leis muito mais altas do que as da gravidade tridimensional. Você não é um prisioneiro dessa malha, você é o operador dela. O verdadeiro portal para a saída da Matrix não está na Suíça, ela está bem aí dentro de você. Vamos subir o tom. Agora vamos falar do assunto que vocês gostam, né? ET. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. Se você acha que ufologia era só assunto de pesquisador independente ou de quem a mídia adora chamar de doido, prepara o coração porque o jogo mudou completamente.
O assunto que todo mundo ama ganhou bastidor mais bombástico nos últimos tempos. O próprio ex-ministro da Defesa do Brasil, Aldo Rebelo, veio a público e disparou uma frase que ecoou, feito uma bomba. Abre aspas. Não são humanos, fecha aspas. Meus queridos, quando uma autoridade desse escalão confirma com todas as letras que as nossas forças armadas guardaram segredos por décadas sobre encontros com inteligência não humanas, aquela bela desculpa oficial de que tudo era balão meteorológico ou histeria coletiva, cai por terra. O Brasil sabe muito mais do que fala e o buraco é bem mais embaixo. Quando a gente abre esses arquivos, o caso Varginha salta como o grande epicentro de tudo. E mais uma coisa, eu já tive em outras lives, já trouxe em outras lives falando do caso Varginha. Aquele momento que todo mundo virou os olhos para Varginha, aquele não foi um único momento isolado, não. Anos antes já tinha acontecido e sempre aconteceu lá. É porque as meninas viram os seres. Por isso que deu essa notoriedade imensa. Então, não estamos falando daqueles alienígenas clássicos e cabeçudos que o cinema vende. Os relatos reais, como o do médico Ítalo Venturilli, que arriscou a própria carreira para confirmar que atendeu uma dessas criaturas no hospital. Ele descreveu algo muito mais orgânico e animalesco e perturbador, com os olhos vermelhos e uma presença esquisitíssima. Teve até o caso trágico do jovem militar Marco Cheresi, que morreu logo após tocar no ser devido a uma infecção misteriosa que ninguém sabe explicar até hoje, se foi bactéria ou se foi uma radiação, ninguém sabe explicar. Se era tudo delírio da população, por que tanto segredo e tanta gente poderosa empenhada em enterrar essa história? A verdade é que o governo não mobiliza militares e operações oficiais por causa de uma imaginação coletiva, não. O próprio ex-ministro, relembrou a Operação Prato, que aconteceu em Colares lá em 1977. Aquilo não era só luzes no céu, era um fenômeno que atacava as pessoas, queimava a pele e sugava a energia vital do povo. Apelidado fisicamente de chupa-chupa. E o capitão Yuranger, de Holanda, que liderou a investigação militar, resolveu quebrar o silêncio anos depois na TV. E logo depois, o que aconteceu com ele? Deram cabo. Porque foi de forma bem misteriosa, sem falar na famosa Noite Oficial dos OVNIs em 1986, quando 21 objetos gigantescos cruzaram o céu do Brasil. Olha só, 25 mil quilômetros por hora. Dá para acreditar nisso? Esses objetos estavam fazendo manobras impossíveis que desafiam a Força G, deixando os caças da Força Aérea completamente no chinelo. Mas afinal, quem são essas inteligências na engrenagem planetária? Para entender isso, a gente precisa olhar para o que o denunciante americano David Grush revelou recentemente no Congresso dos Estados Unidos. Ele explicou que muitas dessas manifestações não são apenas naves metálicas no sentido comum, mas seres plasmoides, criaturas feitas de puro plasma que interagem diretamente com a mente humana e aparecem não obedecer às regras do nosso mundo tridimensional. E o Aldo Rebelo foi cirúrgico. Se essa tecnologia existe, ela não é da Terra, porque nós somos incapazes de reproduzi-la. Agora eu te faço a pergunta, será? O que você acha? Tem muita coisa por debaixo dos panos do que nos é revelado, não é mesmo? É como se a nossa civilização estivesse tentando descrever uma tempestade usando o vocabulário de uma formiga, diz eles. E sabe por que o sistema esconde tudo isso a 7 chaves? Não é por causa de tecnologia. É porque a verdade completa mudaria instantaneamente a religião, a política, a ciência, a própria noção do poder no planeta. Eles controlam a humanidade, fazendo a gente acreditar que estamos no topo da cadeia alimentar e que mandamos em alguma coisa. Quando a fresta desse armário se abre, e eles estão abrindo isso de forma lenta e controlada para a nossa psique não colapsar, a gente percebe que sempre fomos observados. Deuses, anjos, demônios, extraterrestres são apenas nomes diferentes para os mesmíssimos mistério ancestral que bate à nossa porta. O planeta sempre foi imenso. O planeta sempre foi um imenso manicômio com portões trancados.
Mas quem expande a consciência e enxerga o jogo invisível, deixa de ser marionete na mão deles, não é mesmo? E agora chegamos ao momento mais importante de toda essa jornada. A gente passou por terremotos, frequências da Terra, apagões, portais artificiais e até revelações de bastidores sobre inteligências não humanas. Mas agora, afasta todo o barulho externo e foca só aqui em mim. Sabe por que o sistema faz tudo isso? Para te manter vibrando no medo e na distração? Porque a Matrix sabe que você não é vítima colateral desse manicômio planetário. Você é o verdadeiro Deus em amnésia, que acabou esquecendo o próprio poder. Todo esse caos lá fora serve apenas para um chacoalhão magnético para ativar o seu discernimento e te fazer lembrar de quem você realmente é. É entender muitas vezes que o bem usa o mal para a sua evolução. Ouviu isso? É entender que muitas vezes o bem usa o mal para a sua evolução. É você viver essa experiência da melhor maneira, estando no caos sem se perder nele. Esse é o ponto da virada. O verdadeiro avatar não é aquele que fica esperando um salvador do céu ou uma nave espacial vir te resgatar. Não. Não seja o que acordou, que abriu os olhos. Seja o desperto. Não dê o seu poder para intermediários. Não entregue a sua energia para o medo. Assuma as rédeas do seu tempo e do seu corpo. Seja soberano da sua própria vida. Você é uma partícula divina viva. Você carrega a centelha divina pulsando em cada filamento do seu DNA. Decrete de uma vez por todas a soberania diante da fonte criadora do universo. A Matrix quer que você gaste a sua energia vital buscando salvadores externos, enquanto a única resposta real está na reconexão com a soberania interior. Como já dizia Jesus, a porta sempre esteve aberta. É você que se escolhe atravessar. E dói. Dói muito. E se hoje você sente que está caminhando sem um direcionamento claro na sua vida profissional e financeira, agora é um convite meu. Se os seus relacionamentos parecem travados e desalinhados e você quer decodificar de uma vez por todas, se você está vivendo um karma ou se está apenas repetindo um ciclo inconsciente, talvez você precise de um mapa de navegação. E é por isso que eu faço a leitura energética do mapa vibracional estelar. É através dessa investigação que nós vamos descobrir sua verdadeira origem estelar, a sua frequência atual, como é que está. Acessar uma das suas primeiras encarnações aqui na Terra. Porque sim, importa. Espiritualmente, se você veio de Lemúria ou da Atlântida, o que isso diz sobre você, suas aptidões profissionais, seus talentos e a forma como a energia opera no plano físico. E para fazer essa leitura energética comigo, basta me chamar aqui no privado no TikTok ou lá no Insta, @Nainora Santos. E para os avatares que querem ter um conteúdo exclusivo, como vídeos e lives e chat, então você não pode ficar fora dessa. E falando nisso, terça-feira agora, às 20 horas, nós teremos uma live exclusiva para os inscritos, membros aqui do canal. Então, se você quiser fazer parte, se você quiser se tornar um apoiador aqui do canal, ser um inscrito por apenas R$15, você vai ter acesso à nossa comunidade lá no grupo dos inscritos, lives exclusivas, vídeos exclusivos, por apenas R$15. E mais uma coisinha antes de eu ir para o chat responder as perguntinhas. Vocês são avatares que encarnaram neste tempo de transição exatamente para quebrar essa barreira de frequência. A Terra está atualizando o seu gradiente. Você foi desenhada para suportar essa nova oitava. Você. Não aceite mais as correntes da distração. Não cedam a sua energia para o palco mundial. Limpem os olhos, governe a sua biologia. O tempo de existir a história do lado de fora acabou. O sistema só tem poder enquanto você jogar o jogo dela. E hoje nós escolhemos a nossa emancipação. Por isso, meu querido galáctico, minha querida galáctica, meu novo humano, a partir de hoje, não olhe para trás. Escolha-se. E eu preciso de você com a mente limpa, o espírito desperto e a biologia ativa para juntos subirmos o gradiente frequencial da Terra. A nossa soberania está decretada aqui e agora. Gratidão, meus amores. Vamos para o chat. Chega chegando, deixando a sua perguntinha aqui para mim.
Bora! Cris Moreno, beijo, minha querida! Bora, chega chegando, deixando seu coraçãozinho. Legal. Josimar, um beijo. Josimar. Bora! Se você não me segue aqui, já me segue Construindo Novo Humano. Me segue nas outras plataformas também. Olha, muita gente tem me pedido para subir as lives. Gratidão, Anderson. As lives gravadas lá naquela outra plataforma. You, que termina com tudo, porque lá eu consigo subir. Gratidão, Eliseu. Subir as lives gravadas completas, que elas têm muito tempo, mais de 1 hora. Então eu tô subindo lá no You, que termina com Tube. Se você não me segue, já corre lá, se inscreva. Não paga nada. E você pode assistir as lives no seu tempo, na sua hora, certo? Enquanto você lava uma louça, enquanto você estiver indo para o trabalho, você vai ouvindo as lives. Sim, Apocalipse significa revelação, certo? Os extraterrestres são reais? Vão se revelar? Audrey, olha, os nossos amigos dimensionais, eles são reais, está aqui comigo, está aí com você. Muitos deles não têm corpos físicos como o nosso, não. Viu? A gente consegue muitas vezes ver ele na tela mental, com o terceiro olho, tá? E eles não vão vir aqui salvar a gente, Audrey. E, inclusive, eu trouxe em outras lives aqui que eles não querem se misturar com a gente, os humanos da superfície. Por quê? Nós somos infantis demais. Isso atrapalharia eles na evolução deles, porque eles também estão evoluindo, estão na caminhada deles. Eles não vão vir aqui salvar a gente. Quem tem que fazer o trabalho sujo somos nós mesmo. Nós nos colocamos aqui. Jonas, um beijo. Jonas, eu quero você comigo lá no YouTube, quinta-feira às 20h30. Um beijo. Reginaldo, beijo. Lolo. Ah, Lolo falando, ó. A Lolo tá falando que já viu lá aqui, né, no TikTok, que na Espanha já querem implementar a cidade 15 minutos. Pois é, mas é cercadinho, né? Faz parte daquela cadernetinha de anotação 2030. Rogério, é verdade que o flúor da água e a pasta de dente prejudica a glândula pineal? Rogério, olha, elas podem contribuir, mas não são elas que vão embaçar, não é calcificar, embaçar a sua pineal. Quem disse isso foi um dos maiores especialistas em glândula pineal do planeta Terra. O nome dele é Dr. Sérgio Felipe. Sim. Então, é a nossa alimentação que faz isso. Ela não é que calcifica, ela embaça a glândula pineal. Então, se você consumir uma alimentação suja, embutido, salsicha, linguiça, e por aí vai, né? Ultraprocessado, alimentação ultraprocessada, miojo, bolacha, biscoito recheado, alimentação porcaria, né? Isso tudo embaça a sua glândula pineal. Por isso que eu falo, a alimentação tem que ser o mais limpa possível. Arroz, feijão, grãos, verduras, legumes, vegetais. Se você consome carne vermelha ainda, continua consumindo, mas pouco, não consuma todo dia. Eu já trouxe falando aqui da carne vermelha. A Europa proibiu a entrada de carne vermelha lá. Por quê? A carne vermelha do Brasil está entupida de antibiótico. E sabe o que o antibiótico faz para o nosso intestino? Destrói o nosso intestino e gera um monte de doença para o nosso corpo. E a primeira é a inflamação no nosso corpo. Se o nosso corpo estiver inflamado, não tem como, causa mente nebulosa e por aí vai. A mente nebulosa, vocês estão aí ainda? Estou recebendo uma interferência aqui. A inflamação causa mente nebulosa. Por isso que muitas pessoas falam assim, eu tenho pensamento agitado, eu não consigo meditar. Mente nebulosa. Fica assim, ó, parecendo um zumbi. Não consegue focar em nada. Aí muitos diagnósticos de TDAH são equivocados, principalmente aqueles profissionais que dão diagnóstico
baseado em um questionário. Meu pai. Como abrir a pineal? Muito simples, fazer o simples e básico bem feito, que é hidratar, tomar sol, não comer porcaria, comida lixo, diminua o consumo de carne vermelha. Por quê? A nossa carne ela está entupida de antibiótico. A partir do momento, por isso que fala embaçar a pineal, não é calcificar. Isso quem disse foi o Dr. Sérgio Filipe, não é que calcifica, embaça. A partir do momento que você hidrata, toma sol e tem uma alimentação limpa, medita, traga presença, automaticamente a sua pineal vai desembaçando. Viu, Audrey? Um beijo. Gratidão pela pergunta. Certo. Legal. Enoque. Vou aproveitar isso que você está falando aqui. Um beijo, Enoque. Receba com carinho a minha orientação, tá bom? Ele está falando que consagre rapé de lavanda. Vamos lá. Nós temos... Quero saber como sabem que aliens estão por aqui. Eu vou falar como é que eu sei que os aliens estão por aqui. E não querem. Vou falar. Deixa eu falar aqui primeiro, pegar o gancho aqui do Enoque. Consagre rapé de lavanda. Olha, nós temos um corpo biológico magnífico, mas a gente não sabe usar essa tecnologia biológica maravilhosa, né? Por isso que eu falo que nós somos deuses dormentes, esquecidos. A gente não precisa de nada não, viu? Nem de chá, não sou contra, tá? Faça quem quiser. Tome o chazinho quem quiser, coma o cogumelo quem quiser, toma sei lá o que quem quiser. Mas, eu já trouxe aqui falando que quando a gente não tem ossada, estrutura, depois de horas, o efeito passa, o que acontece? A gente cai. E você vai ficar buscando artifício fora para sempre. Vamos fazer que nem os ancestrais antigamente faziam? Não precisa nada disso, né? Eu mesma sou prova disso. Faça um exercício de respiração bem feito. Eu comecei fazendo a live aqui já explicando. Eu pratiquei tanto em 2 anos que quando eu entro em postura, eu já entro em flow. Você sabe o que significa isso? A gente não precisa de nada, não. Eu recebo relatos de pessoas todo dia, eu vou consagrar não sei o quê. A pessoa não tem estrutura. Sabe o que significa isso? São aqueles que acordaram, não são os despertos. Simplesmente caíram em outra caixinha. Ok? Como que eu sei? Eu creio em encarnação, claro, Ademar. Claro. Quando você deixar o seu corpo biológico aqui, você vai atravessar do outro lado, a vida continua. O desafio não acaba aqui, não. O jogo não acaba aqui, é lá do outro lado também. Por isso que eu falo, frequência acima de 500 Hz. Porque senão nós vamos encarnar aqui depois. De novo, resolva todos os BOs que você tiver que resolver com as pessoas. Respondendo a perguntinha da amiga que fez, como é que nós sabemos que os dimensionais estão aqui entre a gente, que eles não querem contato com a gente? Existem relatos de viagem astral, que são as projeções, de visão remota, que já foram no mundo intraterreno conversar com o povo formiga e outras civilizações aqui, eu já trouxe em outras lives, falando que eles não querem ter contato com a gente, porque nós somos infantis, crianças, e eles falaram, vocês vão destruir o nosso biossistema, que nós construímos há décadas, séculos, há milênios. Entendeu? Por isso que eles não querem contato com a gente, eles não vão fazer o serviço por nós, não. Somos nós mesmos, nós vamos ter que fazer o serviço sujo. E os dimensionais estão aqui comigo agora. Está aí com você. Depois que a gente treina a nossa percepção, depois que você desembaça a sua pineal, você consegue ver eles naturalmente. Ó, vou deixar um gancho aqui. Tem um vídeo lá no YouTube, depois da live, você corre lá, inscreve lá, né? Não vai lá só ver o vídeo. Tem um vídeo lá que eu fiz, acho que há mais de um ano, que é sobre teosofia, que eu falo da Helena Blavatsky.
Lá naquele vídeo tem uma manifestação do ser, os seres aponianos. Dá para ver no vídeo. Aquilo não é edição de vídeo. Eu deixei lá, está lá no vídeo. É um vídeo curto, acho que de 6 minutos. Está lá a manifestação dos seres aponianos. Numa noite anterior, eles tinham se manifestado para mim, abrindo um portal atrás da porta do meu quarto. E eles se mostraram para mim, foram lá. E lá no vídeo dá para ver eles nitidamente. Aquilo não é edição de vídeo, eu deixei lá. Então, se alguém quiser assistir, está lá. Um vídeo sobre teosofia, que eu falo de Helena Blavatsky. Tudo bem? E eles estão aqui comigo, aqui agora. Precisa pedir perdão, sim. Tem que resolver esse BO. Não sei quem perguntou aí. Seria melhor opção substituir a carne vermelha por ovos ou carne de frango? Você pode... Olha, eu não estou aqui falando, pare de comer carne. Mas se você for parar de comer carne, tem que fazer a suplementação da vitamina B12. Então, procure um profissional da saúde. Mas, sim, o ovo, se você for substituir a carne vermelha por sardinha, muito bom, ômega 3, né? A carne do frango também tem um pouco de hormônio lá, né? Tem antibiótico. Então, coma o frango. Mas o que eu acho que tem mais antibiótico é a carne vermelha. É nítido o sabor de remédio que tem na carne. Edemar, no que eu acredito, Edemar? Você quer saber, você quer fazer outra pergunta, não é? Edemar, você quer fazer outra pergunta. Não é essa a pergunta que você quer me fazer. Faça direto. Se eu acredito em Jesus, acredito. Na consciência divina também? Deus Todo-Poderoso? Sim. Não naquele Deus da Bíblia, né? Barbudo, sentado no trono, castigando todo mundo, mandando todo mundo para o mármore do inferno. Esse eu não acredito, não. Não. Mas a consciência divina, sim. Deus, essa consciência divina, não pode caber em caixinha. Ela não cabe em caixinha, ela é grande demais. Viu? Mas Jesus, pelos registros, diz que ele veio. Pode ser fabricado pela Matrix? Pode. Mas a gente tem a consciência crística, não é mesmo? A consciência crística. E algum recadinho, Jesus, se ele veio aqui em carne e osso ou não, ele deixou para nós. E eu tenho isso comigo. Inclusive a porta estreita, né? Que ninguém quer atravessar. E sobre a roda de Sansara? Pois é, Josimar, a gente tem que fazer aqui tudo bonitinho, né? Resolver os BOs, frequência acima de 500 Hz, né? Passar aqui, fazer essa experiência da melhor forma, não é mesmo? E o que acontece? Eu gosto de chamar os senhores do karma, que todo mundo morre de medo, fica lá, né? Eu gosto de chamar eles de alfandegários. Porque quando você larga a carcaça aqui, esse avatar, você atravessa. A consciência não morre, não. Aí você chega do outro lado e eles falam assim, eita, vem cá, deixa eu ver aqui, checklist, né? Que é o check-out do outro lado. Aí ele vai falar assim, ó, nossa, você esqueceu de fazer isso aqui, volta. É aquela pessoa que você odeia. É isso. E a roda de Sansara, como os estrelosos falam por aí que acabou, não acabou não, tem gente nascendo, viu? Não acabou, vai continuar rodando, faz parte da engrenagem desse sistema. Sardinha enlatada, é ruim? Você pode consumir ela, Rogério, pode, viu? Agora, se você tiver a oportunidade de consumir ela, comprar ela no mercado e fazer todo um preparo, obviamente é muito melhor. Mas tem gente que não tem tempo, não tem essa facilidade, consuma da lata, tá? É melhor do que consumir a carne vermelha. As pessoas às vezes falam assim, você fala para a gente ter uma alimentação pura, mas os vegetais estão cheios de agrotóxico, os grãos estão modificados geneticamente, não sei o que e tal. Olha, ok, está tudo contaminado, água, tá. Então, quer dizer que a pessoa está usando uma muleta para continuar consumindo comida porcaria? É isso mesmo que eu estou ouvindo, produção? Eu acredito, na Agenda 2030, já está sendo implementada, não sei o seu nome, já está sendo implementada a cadernetinha de anotação 2030, já está sendo implementada. Já está, viu? Pode ser que eles não consigam implementar tudo, mas já está sendo implementada. Bem debaixo do nosso nariz. Quer ver um exemplo? O principal ponto da cadernetinha de anotação 2030 é o monitoramento. Se você, meu amiguinho, minha amiguinha,
Você pode, Laila, perdoar mesmo sem tendo contato com a pessoa, você não precisa de conviver, desde que você perdoe de coração, viu? Sobre o monitoramento da cadernetinha 2030 já está vendo sendo implementada faz muito tempo. Quer ver um exemplo? Se você vai no supermercado e deixa seu CPF lá na nota fiscal paulista, você já foi pego faz tempo. Sim. Viu? Você achou mesmo que eles iam te dar aqueles pontinhos, aquele desconto no IPVA do seu carro, sem nada? Não, meus amores. Aquilo ali faz parte do monitoramento. Abre hoje o seu aplicativo do banco. Olha lá para você ver. Existe, mesmo sem você ter colocado débito em conta, o sistema do banco já sabe para quem é que você deve, os boletos que você tem que pagar. Isso, quando a gente fala do Drex, não é uma moeda, é um combo de coisas. Um combo de coisas. Bora! Bora! Deixa essa perguntinha. E tem como fugir desta rede? Tem, claro. Fazer o simples e básico bem feito para você não voltar aqui. Sabe por quê? Por que que a gente encarna aqui? Porque a gente é ressonante com esse sistema. A sua parte consciente do outro lado do véu, ela gosta de reencarnar aqui, ela está ressonante. E para você ser ressonante com outros orbes, você precisa de fazer o simples e básico bem feito. Dulcemar, eu me despertei em 2025, mas meu marido não. Não vi, não consegui acabar de ler o da Dulcemar. Você quis dizer, peraí. Olha, Alex, existem aí um burburinho forte nos bastidores que não foi totalmente natural. Lá, esse evento que aconteceu, esse terremoto, né? Dizem nos bastidores que não foi totalmente natural, não. Né? A gente traz aqui certas reflexões. Agora, a gente não tem como bater o martelo e falar assim, foi ou não foi? Mas a gente traz reflexões, porque tem muitos pontos aí que deixa uma lacuna bem grande, né? Bem grande. Achei muito estranho aparecer David Beckham tomando vinho minutos antes do terremoto. E não só essa celebridade que anda nos estádios. Várias celebridades, como bilionários, que nunca se interessou por futebol, circulando por lá. Olá, o que é o simples e básico bem feito? O simples e básico bem feito é você fazer uma alimentação limpa, sem embutido, diminuir o consumo de carne, principalmente da vermelha. É você se hidratar da maneira correta, porque a maioria das pessoas que eu atendo, 90% não hidrata direito. É você tomar sol, certo? É você tomar sol, é você respirar, é você meditar, é você perdoar as pessoas, é você resolver os BOs com essas pessoas, é você trabalhar medo, culpa, raiva, rancor, vergonha, tudo isso. Diante de tudo isso, qual o conselho para seguir em frente com os sonhos, projetos? Continue sua vida, Silvana, normal. Só que você tem que ter o olho clínico de observador para você não cair nas armadilhas da Matrix. Muitas pessoas falam assim, então eu não vou fazer nada, eu não vou comprar casa, eu não vou casar. Não. Continue. Continue com seus planos, com seus projetos, normal. Sabe o que diferencia? É você estar numa ressonância, estar com uma frequência para você atrair aquilo que é interessante para você. Entende? É isso que eu falo. É viver essa experiência da melhor maneira possível. Entende? Da melhor maneira possível. É que tem gente que quer só meditar. Não é assim. A gente está na 3D. Nós temos que usar, fazer essa experiência valer a pena. Certo? Mas você não vai viver no meio da bagunça, não vai se alimentar mal, você vai cuidar do seu corpo, da sua mente, para você não cair no meio do caos. Alguém perguntou aí para mim falar dos seres de Lemúria. Lemúria foi uma das civilizações de altíssima tecnologia,
só que eram voltados mais para o coração, diferente dos de Atlântida, viu? E essas civilizações, elas de alguma forma pecaram, vamos dizer assim, né? Elas caíram de alguma forma a sua grade frequencial, certo? Mas Lemúria são mais ligados à terra, à conexão com o coração. Não que a civilização de Atlântida também não é. Vanusa, pizza é ruim? Não, pizza é uma delícia, mas você come pizza todo dia? Pizza pode de vez em quando. Alguém falando aqui, mas meu marido tá tão difícil. Não, ó, Dulcimar, esquece. Quem não acordou, não vai acordar, não adianta. Essas pessoas não vão te ouvir, não vão. Se você tem alguém na família, e geralmente, Dulcimar, se você foi uma das que despertou da família, você vai ser talvez a única. Viu? Não adianta você convencer ninguém, não adianta. Se você conversou com a pessoa, conversou, e a pessoa não te escuta, por isso que a gente tem que trabalhar o desapego. O que é o simples e básico bem feito? Já falei. Uma alimentação limpa, hidratar, tomar sol, fazer exercício físico, meditar, perdoar as pessoas. Isso é o simples e básico bem feito. Muitas pessoas acham que é besteira, por exemplo, cuidar do corpo. Se não tiver um corpo limpo, sem ruído, não tem conexão com a centelha divina. O que você acredita em relação ao tipo do sangue? Olha, o tipo do sangue tá aí, tudo bem, né? Dizem que o O negativo, o O... Vamos falar do O? O O é lá daquela origem do Zanô que termina com Nax. Mas se você, tem que ver você, como é que tá a sua frequência. Não importa o tipo sanguíneo, fator RH, não importa. O que importa é você dentro, o seu trabalho interno, viu? Não importa. E tem o sangue AB, que é um dos mais puros que tem. Tá? Então o que importa é o seu trabalho. Alguém falando, é normal travar? Vixe, já passou aqui, passou correndo. Você acredita? Já falei. Bora! Deixa essa perguntinha aqui para mim. Olha, você que chegou aqui agora, nós temos uma live, um encontro marcado quinta-feira. Quinta-feira, lá no canal do Flávio Vale, às 20h30, no YouTube. Fabi, ainda bem que já me garanti. Peguei um desperto, né, o seu esposo. Minha vibração estava boa, muito bom. É isso aí, Fabi. Porque se o companheiro não for junto, não tem como. A Silvana falando, eu pratico a gratidão, faço o ponopono e perdoo com facilidade. Muito bom. Clay, para os recém-despertos não adianta conversar com adormecidos, só despertos se entendem. Verdade, Clay. Não adianta. Os que se recusam, tem gente que se recusa. Até despertou um pouquinho, mas não quer enfrentar a barra porque não é fácil. Jejum traz benefício? Traz benefício, mas o jejum não é para esse objetivo, né? E a meia-lua na palma da mão? Ué, Brás, pode ter um simbolismo, a meia-lua na palma da mão, mas isso não define a sua consciência. O que define a sua consciência? O alinhamento, viu? Você pode ter uma marca na testa. Você pode ser o tal, o dito escolhido que eles falam com os chakras. Não interessa, o que interessa é a sua consciência, o alinhamento da sua consciência, viu? Legal. Já falei um pouquinho da glândula pineal, né? A glândula pineal ela não calcifica, como diz o Dr. Sérgio Felipe, ela embaça. Por quê? Por causa da má alimentação, falta de exercício, falta de tomar sol, falta de hidratar, falta de meditar, tudo isso. É o simples e básico que eu venho falando, né? Bem feito. Não calcifica, ela embaça. E aí é fácil, mesmo que você não tenha aí a visão do terceiro olho que todo mundo quer, é só fazer o simples e básico que ela vai desembaçando. Angélica, a incorporação... Cadê? Já falei do M. E a incorporação é correta? Tem gente que incorpora, né, Angélica? Deixar de tomar álcool? Olha, quem toma álcool ainda,
pode abrir portais, né? Você pode abrir portinha para consciências negativas chegar perto de você. Esse é o problema, né? Esse é o problema do álcool. O sangue B positivo, não interessa o sangue, né? Meus amores, não interessa o sangue. Você pode ter o sangue mais puro, que dizem por aí que é o AB, que eu já trouxe falando sobre sangue aqui. Dizem que é o AB, que é os angelicais. Mas não importa, a pessoa pode ser... O que importa é o alinhamento da consciência, não importa o tipo do sangue, não importa. Viu? Eu e meu gato ficamos doentes, uma das minhas plantas secou. Isso pode ter ligação? Olha, Laila, se você estiver ressonante com o seu campo aberto, consciências negativas vão se aproximar de você. Não é a consciência que se aproxima de você, não, é você que puxa. Presta atenção como é que está a sua casa. Presta atenção como que estão os seus pensamentos. É você que puxa essas consciências para perto de você. Viu? Mesmo vinho. Não, pode tomar. É que tem gente, por exemplo, tomar um vinho, uma taça por dia, não tem problema. O problema é quando as pessoas, por exemplo, vai no aniversário, toma um pouquinho mais, vai numa festa, toma um pouquinho mais, abre porta, né? Ótimo, eu não estou mais conseguindo ingerir. Será que tem a ver com o despertar? Com certeza, pode ser sim, olha lá. A gente, quando começa a despertar, a gente muda certos hábitos. Às vezes para de comer carne, às vezes para de beber, às vezes para de conviver no mesmo ciclo de amigos que já não conversa mais. Tem tudo a ver. A gente muda expressões do nosso rosto, muda o corpo. Viu? Clay, nossos interesses podem ter ligados a vidas passadas ou nem sempre? Pode sim. A gente pode trazer resquícios de outras vidas. Sim, viu, Clay? Pode trazer resquícios, sim. Pode trazer problemas de outras vidas também. O que eu acho da incorporação? Ué, se a pessoa incorpora ali, só que hoje em dia a gente não anda vendo mais aquelas incorporações de antigamente, né? Que a pessoa ficava tomada. Viu? Não tem necessidade disso mais. Alguém falando aqui, Gregório, a população mundial não tem chance, não tem escolha, não, como é que é? Come o que tem, o que pode. Vamos lá, então. Gratidão, Fabiana. E como nós podemos fechar esse campo? Bons pensamentos. Não beber álcool, porque álcool abre as portinhas. Começar a ver como é que está a sua casa. A casa da gente tem que estar limpa. Porque se tiver suja, com objetos acumulados, isso não é bom não, viu? Não é bom não. Olha, Gregório falando que as pessoas não têm chance, come que pode, que não sei o quê. Então, a gente, para ter um banquete, não precisa de ter coisa cara na mesa não, viu? Não precisa. Mesmo uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela consegue ter uma alimentação limpa, de boa qualidade. Arroz, feijão, legumes e verduras, viu? Não precisa de comer aquele tanto de carne vermelha, porque sim, as pessoas querem fazer churrasco quase todo dia, se puder. A Anne falando, meu marido acha que eu sou fora da caixinha, mas é, né? Esse é mente difícil? Peraí, Brás, que eu te respondo. Então, mesmo uma pessoa que não tem condições financeiras de ter um banquete, não precisa não. Viu? Ela pode ter coisas simples na mesa e ser super... Ó, vou dar um exemplo aqui, quer ver? Chucrute. Ótimo para o intestino. É repolho, puramente repolho, uma colher de sal. Custa R$5. Maravilhoso. Outra coisa, batata doce. Barato, baratíssimo. Outra coisa, arroz, feijão. Não precisa não. Viu? Todo mundo pode ter uma alimentação riquíssima na mesa. Antidepressivo pode nos prejudicar? Sim. Mas aí tem que ver como que está o seu estado. Por que você está tomando antidepressivo? Né? Porque quando você está em crise, você tem que tomar, não tem o que fazer. Agora, se você tiver consciência, tiver trabalhado aí o seu emocional,
Aí você vai no médico e vai fazendo o desmame desse antidepressivo. Viu? Prejudica sim. Todo medicamento forte prejudica. Alguém perguntou aí como fazer o alinhamento. O alinhamento que eu tô falando é isso, fazer o simples e básico bem feito. Acredito demais que a abertura da fissura na Bahia, até na África, tem a ver com o terremoto. Ok, Leonardo. Beleza. Trouxe pontos aqui pra gente analisar, né? Legal. Certo. Ó, toda noite minha casa fica cheia de formiga. O que será? Será que é algo espiritual? Nem sempre não, Cícera. Às vezes é porque elas estão ali mesmo, viu? Não tem nada a ver com o espiritual, não. Viu? Mas começa a perceber a casa, como que tá. Tá tudo certo a casa? Não pode ter sujeira. Gratidão, Silvânia. Bora, vamos deixar um recadinho? Olha, eu quero você comigo quinta-feira, às 20h30, lá no canal do Flávio Vale no YouTube. Vamos chegar chegando, aterrorizando o chat de lá, bugando o algoritmo do YouTube. Então, já deixo meu convite aqui, quero agradecer os moderadores, que são os guardiões do chat, gratidão. E você, meu amigo e minha amiga, que esteve aqui comigo, um beijo maravilhoso. E ó, para os inscritos, nós teremos live aqui no TikTok, às 20 horas, então ative um lembrete para a gente poder se encontrar na terça-feira agora. E se você quiser se tornar um inscrito, um apoiador aqui do canal, vai aqui na bio do canal, tem a palavrinha lá, inscrição, por aqui apenas R$15. Você vai participar das nossas lives exclusivas, vai receber vídeos exclusivos, tá bom, meus amores? Espero você quinta-feira agora, às 20h30 no YouTube, tá bom? Um beijo e até quinta-feira na live no YouTube. Beijo!